Essa terceira aula, né, da terceira semana que a gente vem estudando essas coisas da visão moderna do átomo, né, de como fazer a distribuição eletrônica, como a gente descreve os orbitais atômicos, como preencher esses níveis com os elétrons, né, e enfim, é o que a gente vem conversando nas últimas semanas. E agora, aqui, né, revisando o que a gente viu. Lembra, os orbitais. Deixa eu colocar um ponteiro vermelho aqui. Isso. Os orbitais S, eles têm aqueles formatos esféricos, né? Como a gente está vendo nessa figura, são esses primeiros aqui. Os orbitais P, eles vão ter esse formato de Altair, né? E ele tem três possibilidades aqui na direção X, na direção Y e na direção Z. Por isso que nos orbitais P, você tem esses 6 elétrons que cabem neles, né? Porque, lembra, pela regra, pelo princípio da exclusão de Pauli, cada orbital comporta 2 elétrons, né? Um com spin para cima, o outro com spin para baixo. Então, um S cabe um elétron para cima e um para baixo, que é o número total aqui de 2 que está indicado aqui, né? O 2S, também 2 elétrons. O 2P, você tem essas três opções, então em cada um desses daqui cabem 2 elétrons, então 2, 4, no total cabe 6, né? É o que está indicado aqui. Aí o 3S é uma esfera, né, maior, com outros nós, né? Mas no 3S, que é o formato esférico, cabe 2 também. O 3P, ele é ligeiramente diferente, ele tem uns nós, né, diferente, mas essencialmente ele é esse formato de Altair também, e também cabe 6. E quando você vai para o D, você já tem 5 possibilidades, né? E 2 elétrons para cada uma dessas possibilidades, então dá um total de 10 elétrons, né? Se você somar aqui, ó, no nível 3, tem 10, mais 6, mais 2, um total de 18, né? Nessa construção aqui que está fazendo. E assim vai, né? Conforme a gente viu na última semana. E lembra, né? Lá no átomo, todos esses orbitais estão sobrepostos no seu átomo, né? Você tem o 1s, o 2s, os 2p's aqui, e isso vai se sobrepondo, formando todos os orbitais atômicos naquele nossa estrutura, tá? E a gente representa esses orbitais, né, por essas caixinhas, né? Ele acaba sendo útil para a gente para fazer uma série de análises. Como, por exemplo, né, o orbital 1s aqui, ele tem o menor nível de energia lá no átomo, eu represento ele aqui embaixo, com N igual a 1, né? E cabem 2 elétrons aqui. Cada caixinha a gente sabe que cabem 2 elétrons, e é a representação de cada um desses daqui, né? Bom, tudo bem. Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem de novo. O esférico 1, o esférico, 3S esférico, os P's, formato de Altair, 1, 2, 3 possibilidades, e assim vai. O D, 5 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5. Cada caixinha aqui representa um deles. Cada um deles, 2 elétrons, tá? Bom, tudo bem. Então, vamos ver um pouco de distribuição eletrônica, pensando nisso aqui, ó, os níveis de energia que saem lá da equação do Schrödinger, né? E quando você resolve matematicamente a equação do átomo de hidrogênio, né, que a gente viu, sai todas essas possibilidades de níveis de energia. E você tem que ir preenchendo, conforme a quantidade de elétrons que você tem, esses níveis de energia, de menor energia para o de maior, que é o princípio, né, de preenchimento de Aufbau, né? Ou, muita gente vai lembrar, aquela regrinha, essa regrinha aqui, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Essa ordem aqui que a gente segue, nada mais é do que a ordem aqui de níveis de energia, do menor indo para o maior, né? Então, ó, vamos ver nessa visualização. O hidrogênio, vamos começar pelo átomo mais simples. O hidrogênio tem um próton, né? Um elétron,
o elétron vem, tá aqui, ó, representei ele com uma seta, ocupando esse primeiro nível de energia. Se eu vou para o hélio, eu tenho 2 prótons, 2 elétrons. Aqui, ó, os 2 elétrons vão ocupar onde? O primeiro ocupou essa posição, o segundo elétron vem para o menor nível de energia, ele se encaixa aqui junto. Então, eu tenho uma distribuição de 1s com 2 elétrons, né? Vamos para o próximo, o lítio. Está aqui. Quer dizer, vai vir mais um elétron, né? Tenho 3 elétrons agora. O elétron vem. Onde que é o menor nível de energia para ele? É aqui no 2s, né? Então, você faz a distribuição. 1s2, 2s1. Um elétron aqui, tá? Vamos para o próximo. Belírio. Vem o elétron, onde que ele vai se encaixar? Exatamente aqui, né? No menor nível de energia disponível. 1s2, 2s2. Preencheu aqui o 2s, né? Qual que é o próximo? Aqui o boro, né? Quando você vai ter 5 prótons, 5 elétrons. Então, onde que o elétron vai querer ocupar? Qual que é o próximo nível de energia que está disponível? São os subníveis 2p, né? Então, esses daqui estão no mesmo nível de energia, a gente vai encaixar ele aqui no primeiro. E beleza, então eu comecei esse preenchimento. Perceba o seguinte, pessoal, aqui na tabela periódica. Conforme você vai preenchendo de elétrons aqui o subnível P, você está justamente formando esses elementos aqui, ó. Né? Vocês viram aqui, a gente começou o hidrogênio, o hélio, completou aqui. O lítio, o berílio, a gente completou esses dois aqui. Agora, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, a gente vai completar todo esse subnível, ó. Vamos para o carbono, que tem um elétron a mais. Coloco ele aqui. Nesse momento, você tem que lembrar da regra de Hund, que a gente viu, né, que a gente viu na última aula. Quando você tem aqui os subníveis para ser preenchido, o elétron ele não se encaixa inicialmente aqui, ele vai se encaixando em cada caixinha separadamente, né? Ó, o nitrogênio vai encaixar um elétron aqui, você tem 3 elétrons no subnível P, né? É o que a gente está vendo. Quando você vir para o oxigênio, aí você vai encaixar um elétron aqui no primeiro, né? Com o spin contrário, e você está com 4, né? 1, 2, 3, 4 elétrons no subnível 2p, certo? Flúor, você tem mais um. Aqui, ó, coloquei mais um elétron. Falta um aqui para ele completar, né? A sua camada 2. Tá, a gente já vai discutir mais para frente isso. Vamos ver o neônio. Então, neônio, gás nobre, o que aconteceu? Olha só, todos completos aqui, completou, né, a regra do octeto. Ele ficou estável com todos esses subníveis de energias completo, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco, mas vamos continuar fazendo essa visualização. Quando eu vou do neônio para o sódio, vai vir um elétron a mais, né, um próton a mais. Estou aqui em cima, ó. Comecei a preencher o nível 3, tá vendo? Nível de energia 3 aqui, ó, fui para o Na. Ele já está todos esses daqui completo, vai começar aqui. O magnésio, né? Coloco mais um, aí eu venho para o alumínio, começa a preencher aqui em cima. Alumínio, silício, fósforo, e assim eu continuo fazendo essa linha quando eu estou preenchendo esses subníveis, né? Aí vamos lá, você continua, preencheu, preencheu, preencheu. Aqui, vamos ver, já estou no escândio. Vamos ver, ó, escândio, está aqui, onde começam os elementos de transição. O que eu já preenchi? Até o argônio, aqui não está pintado em amarelo, deveria estar pintado, né? E essa linha toda aqui deveria estar pintada em amarelo, porque ele já está todo preenchido até aqui, ó, onde é o argônio, certo? Aí depois do argônio, esses dois vieram aqui, o potássio e o cálcio, né? Quando eu coloquei esses dois aqui, e o escândio é quando eu começo a preencher aqui o subnível D, né? E aí, o preenchimento desse subnível vai ser aqui os elementos, né, de transição que a gente tem, certo? E assim vai, e assim você vai formando a tabela periódica.
E justamente essas propriedades periódicas que a gente tem na tabela, né, as famílias dos elementos, vão ter propriedades químicas semelhantes justamente por esse fator, né, de cada família estar com uma certa quantidade de elétrons de subníveis preenchidos, tá? Vocês vão enxergar isso. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, um pouco sobre a tabela periódica. Então, nós temos os elementos representativos, né, que estão indicados, os elementos de transição, né, os elementos de transição interna, que no caso, se a gente quisesse ver nessa visualização aqui, vai ser quando você estiver preenchendo esse subnível F lá em cima, né, o D é esse aqui do meio, e o F vai ser aqui, né, os elementos de transição interna. Os gases nobres, né, quando você tem as camadas. Acho que alguém deixou o áudio ligado aí, pessoal. Tá, aí o que eu estava falando? Beleza, né? Passando rapidamente aqui pela tabela periódica. Então, não sei se vocês já viram, né? Você pode, por exemplo, representar a sua tabela periódica desse formato aqui, né? Ó, conforme você vai preenchendo o subnível que está sendo preenchido, você pode denominar, né? Ó, um S aqui está preenchendo os 4 Fs, né? O 5F, o 3D, 4D, 5D e assim por diante. Tá? Permite a gente interpretar por que a tabela periódica tem esse formato que a gente conhece, né? Tem tudo a ver com o como a gente vai preenchendo aqueles subníveis conforme vai aumentando o número atômico, né? Bom, tá, então lá na videoaula tem toda a história, né? Tem uma parte da história, pelo menos, do descobrimento, né, dos elementos químicos, de como que eles foram percebendo as propriedades semelhantes que os elementos tinham e como isso tinha relação, né, com todas essas propriedades, né, que a gente vai discutir. Aí, pessoal, tem algumas informações que a gente sabe que ajudam a gente a fazer comparações rápidas, né, sobre a tabela periódica. Por exemplo, quando você está comparando elementos, a energia de ionização, a gente sabe que conforme o elemento está mais para a direita e para cima, a energia de ionização desse elemento é maior, né? Afinidade eletrônica também, né? O raio atômico, a gente sabe que ele é maior quanto mais aqui para a esquerda e para baixo ele está, né? Tem as características metálica, ametálica, e a gente está tentando entender um pouco como que se forma isso, né? De onde que vem isso. E você tem uma série de definições, né? Que vocês têm que pegar, né? Sobre a tabela. Então, nós temos os grupos, que são as colunas, né? Grupo 1, grupo 2, aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses grupos, né, dos elementos têm nomes, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono. E você tem os períodos, né? Períodos são as linhas aqui da tabela periódica. Então, a gente acaba falando, né? No quarto período, tal e tal e tal elemento. Então, são denominações importantes, né, para a gente saber. E tem alguns conceitos, então, que é importante eu refrisar aqui, né? Já está explicado lá na videoaula, mas acho que é legal eu frisar com vocês. Então, energia de ionização. Qual que é a definição, né? Energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, tá aqui, ó. A primeira energia de ionização do sódio, o átomo no estado gasoso, é quando ele vai para Na gasoso, né? Mais um elétron, ou seja, energia necessária para remover um elétron desse átomo. Qual foi a energia necessária para remover esse elétron? No caso aqui, ó, 495 kJ por mol. Segunda energia de ionização é quando você vai remover o segundo elétron daquele átomo. Então, você já fez essa daqui, você já fez essa primeira ionização, você vai fazer a segunda ionização do Na+, você vai para o Na2+.
Qual a energia necessária para fazer isso? 4.562 kJ por mol. Então, perceba que já é energia bem mais alta, né? Bem mais custoso remover mais um elétron desse sistema. E aí, né, como regra geral, a gente tem o que está escrito aqui, que a energia de ionização, ela aumenta para cada elemento à medida que mais elétrons são removidos, pois a atração dos elétrons remanescentes pelo núcleo aumenta. Ou seja, a primeira energia de ionização é sempre menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta. Ou seja, o primeiro elétron que você tira é relativamente fácil. Mas conforme você vai tirando elétrons que estão mais profundos, né, nesse átomo, vai ser mais custoso. Você vai precisar de mais energia para tirar ele de lá. Então, essa ideia, né, de energia de ionização que a gente está discutindo. Aí, beleza. Então, vamos fazer umas comparações, né? Observe as 3 primeiras energias de ionização dos átomos: sódio, magnésio, alumínio. Apareceu. A próxima figura. Essa figura aqui mostra melhor. Vamos ver aqui o sódio, Na. Distribuição eletrônica, está aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? Pensa assim, energia de ionização, ele quer remover um elétron, certo? Qual elétron vai ser removido desse sistema? O elétron que está no nível de energia superior, certo? Na camada de valência desse sistema. Vocês estão vendo que esse 3s1 é o que está com o nível mais alto aqui, né? Então, quando eu vou remover um elétron, é esse elétron que eu estou removendo desse sistema, na primeira energia de ionização, que demanda 495 kJ por mol. Então, esse valor para remover esse elétron. Agora, para fazer a segunda energia de ionização, ele quer remover um segundo elétron, certo? Já removeu esse. Vocês estão vendo que a segunda energia de ionização vai remover um elétron aqui do subnível P, né? Aqui desse subnível. E vocês estão vendo, então, que tem um pulo de energia, né? Entre esses dois subníveis aqui. E esse subnível aqui, por ele estar completo, preenchido, né? Pensa, ele está estável, né? Vocês concordam que vai ser custoso remover um elétron daqui? Então, olha só o salto de energia que dá da primeira energia de ionização para a segunda energia de ionização do Na. Para remover um, é relativamente fácil. É isso que eu estou falando para vocês. 495 kJ. Para remover o segundo, que vai estar aqui, mais profundo, já é bem mais custoso. Tá? Para remover um terceiro, tá vendo? Também tem um custo de energia 6.911. Seria remover mais um aqui do subnível P. E assim por diante. Então, essas tabelas de energia de ionização foi o que permitiu, lá no passado, eles perceberem essa questão dos subníveis de energia dos elementos. Eu já vou mostrar por quê. Daqui a pouco a gente vai ver um gráfico. Mas antes disso, vamos ver aqui o magnésio. Professor, Ah, rapidinho. Quando você fala de retirar elétron, seria um desses spins? isso, porque um spin aqui representa um elétron, né? Ah, tá. Então, realmente, eu estou falando em termos de elétron porque cada spin aqui representa um elétron. Por exemplo, aqui, Entendi. tem os 6, né? Entendi. Aí, então, quando, um exemplo, tirar o primeiro elétron da camada do sódio, seria esse do terceiro, onde você está. Aí, Isso. depois, do segundo, seria apenas esse daqui? Ou seria esse É. casalzinho? No qual segundo você fala? No segundo, por exemplo, esse processo aqui, Isso. Mas esse seria... processo aqui, do Na+, para o Na2+, você aqui já removeu esse, Isso. então ele está Na+, ele está com todos esses aqui preenchidos.
Quando Sim. você vai para o Na2+, você tem que remover mais um, que, por exemplo, seria esse. Ah, Eu tá. tiro ele. Então não seria o casalzinho, seria apenas um. Seria apenas um, isso. Cada espinha aqui representa um elétron, Tá tá? bom. Tá? E, vamos lá. Então, tá bom. Aqui, ó, por exemplo, magnésio. Para remover o primeiro elétron, eu estou removendo, por exemplo, esse daqui, esse que está apontando para baixo aqui. Eu gastei 737. Para remover o segundo, que seria esse outro aqui, eu gasto 1.476, tá? Então, eu removi o primeiro, 700, removi o segundo, 1.400. Para eu remover o terceiro, olha como energia é bem maior. Por que que dá esse pulo de energia aqui? Porque ele mudou de subnível, tá vendo? Aqui eu estava removendo do 3S, tirei o primeiro, tirei o segundo. Para eu remover agora do 2P, eu já dou dá uma mudança muito grande de quantidade de energia, porque eu não estou removendo aqui de cima, mas eu já estou removendo aqui de baixo, tá? Então, perceba que o 737 está próximo de 1.400, tá? A gente fala, ó, 700, 1.400, está por volta de 1.000, né? Tá vendo que aqui está por volta de 7.000? Bem maior, né? Então, você consegue perceber que mudou de subnível. A mesma coisa você pode avaliar para o alumínio, tá? E para os outros elementos. Mas isso, ó, se você faz o gráfico, aí você entende esse gráfico aqui. Por exemplo, ó, nesse gráfico, primeira energia de ionização em função do elemento, né? Em função do número atômico. Então, aqui, hidrogênio, hélio. Quando você vai para o lítio, ó, o lítio cai lá embaixo, primeira energia de ionização dele. Aí, conforme você vai avançando aqui na tabela periódica, a energia de ionização vai aumentando até o neônio, onde é o mais difícil aqui dessa série de retirar um elétron. Aí, quando você começa aqui de novo, volta a ser relativamente fácil, vamos dizer assim, né? Menos custoso em energia para remover. Por quê? Porque o Na era aquela situação que eu mostrei para vocês, ó. Tinha um elétron perdido, né? Tinha um elétron lá em cima, sozinho, então é relativamente fácil remover ele. Quando você vai para uma situação, para um novo subnível que está todo completo, é bem mais custoso. Então, ó, do Na, você vem subindo conforme você vai andando aqui na tabela periódica, até chegar no argônio, que tá, então você vai subindo, tal, tem umas oscilações, né? No argônio, onde vai ser o mais difícil de remover o elétron aqui dessa série, que ele é um gás nobre, né? Porque justamente ele está com todo esse subnível 3 aqui, até o 3P, completo, né? Então ele não vai querer remover um elétron facilmente, tá? Professor, Pode falar. nessa tela anterior, então, é o alumínio, né? Deixa eu ver Esse é o alumínio. Isso, esse é o alumínio. O alumínio, então, se eu reparar a última camada dele, ele é mais estável que o magnésio, que só tem 2 elétrons na camada 3? Eu posso dizer que ele é mais estável? O alumínio é mais estável que o magnésio. Não, ó, se você. Isso, espera aí. Se você olhar em termos desse elétron aqui, tá vendo que ele tem um elétron aqui na 3P, né? É, isso. O custo de energia, ó, para tirar esse primeiro elétron, olha só, é mais baixo do que o custo de tirar um elétron do magnésio, tá? Então o magnésio é mais estável. Quanto maior a estabilidade, Isso, maior a energia de isso. ionização? É isso aí. Ah, ok. Por quê? Porque ele está com o subnível completo, né? Ele está com o É, subnível 3S completo, uhum, tá? A gente vai. E entendi. veja aqui no alumínio, ó, conforme ele vai tirando, tirou o segundo elétron, vamos supor esse daqui, gastou 1.800. Tirou o terceiro, gastou 2.700.
Olha para tirar o quarto elétron como é custoso. 11.500 e pouco. Então, aqui, ó, 500, 1.800, 2.000 e pouco. Só que quando ele pula para o outro subnível, já dá um salto de energia, né? Ó, de 2.000, quase 3.000, vai lá para 11.000. Essa diferença está relacionada com a diferença aqui desses níveis, né? É isso aí, Ludmila. Então, continuando aqui, aí a gente vai, ó, argônio, vamos aqui, potássio. Você vem, passa, tal. Então, esse gráfico aqui, pessoal, foi um dos gráficos, né, muito antigos lá do começo do século XX, que permitiu eles irem entendendo essa periodicidade da tabela periódica, né? Essas propriedades, por exemplo, esses elementos aqui, eles perceberam que tinham propriedades químicas parecidas, né? Que eles eram estáveis, enfim, os gases nobres, e eles conseguiram perceber que estava relacionado com os subníveis completos dos gases nobres, né? E assim por diante, tá? Então, tem várias formas de você criar essas tabelas, né? Esses gráficos aqui. Tem uma visualização tridimensional, por exemplo, energia de ionização, o aumento da energia de ionização vem para cá e vem para cá, né? Que é essencialmente aquilo que eu mostrei aqui para vocês, né? A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Aqui está em termos de valores, né? Como vocês podem ver. Então, tem essa definição, né? E tem a questão da afinidade eletrônica. Vamos pensar agora no termo afinidade eletrônica, que a gente coloca aqui AE, né? Mudança de energia quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. É uma medida da atração, né? Ou seja, da afinidade da espécie por um elétron. Então, por exemplo, veja esse exemplo aqui. O cloro gasoso vai receber um elétron, vai para Cl menos gasoso, certo? E ele está tendo uma mudança de energia, né? Que está relacionada aqui com a afinidade eletrônica, de menos 349 kJ por mol. Esse menos aqui, ele está representando que está sendo liberada energia, tá, pessoal? É um processo, né, favorável. Então, o cloro, ele tem uma afinidade eletrônica por elétrons para se transformar aqui no Cl-, tá? Ele libera energia nesse processo. E a gente consegue tabelar e calcular isso para os elementos, comparar e tentar compreender por que isso acontece. Né? Ó, quanto mais negativa for a energia, maior é a afinidade da espécie. Ou seja, quanto mais negativa, né, quanto maior esse valor negativo, mais energia ele libera, maior é a afinidade da espécie por elétrons, né? Mais afim do elétron ele está. Percebe que na distribuição eletrônica aqui, ó, que a gente tinha? O Cl, vocês sabem, né? Essa notação aqui do colchetes, ele é a distribuição eletrônica do neônio, né? Que é o núcleo aqui, o caroço, né? E 3s2, 3p5. Aí, quando ele recebe um elétron a mais, ele vai para 3p6, né? Aumentei um elétron aqui nesse sistema. Tá. Aí, a gente vai resolver os exercícios da lista daqui a pouco, tá, pessoal? Para a gente dar uma praticada nessas coisas aqui. Mas só para eu terminar essa minha explicação. Bom, aqui tem tabelado alguns valores, né, de afinidade eletrônica. Você pode ver quem são os que têm afinidade, por exemplo, o carbono, menos 122 kJ por mol, né, o flúor, menos 328 kJ por mol, e assim por diante. Vamos pensar o que está acontecendo aqui nessa questão. Por exemplo, o flúor, afinidade eletrônica dele, menos 328 kJ por mol. Vocês estão vendo que
o subnível do flúor, o 2, né, o 2p, está com 5 elétrons aqui, falta um para completar, né, para preencher esse subnível. Então, vocês percebem que ele tem, isso faz a gente entender por que ele tem uma afinidade eletrônica alta. Porque ele quer vir, né, e estabelecer aqui o octeto. Né? Ele quer que venha mais um elétron para esse sistema dele, porque ele vai estar numa configuração mais estável, né, mais favorável. Então, libera energia nesse processo. O flúor, você coloca um a mais aqui, fica 2p6, vai ter 8 elétrons aqui no nível 2. Né? Ele vai para a configuração eletrônica do gás nobre, né? do neônio. Vamos ver mais um exemplo. Ó, o carbono. O carbono está aqui. 1s2, 2s2, 2p2. Tem 2 elétrons aqui no subnível P, certo? Afinidade eletrônica, menos 122 kJ por mol. Por que ele também tem uma afinidade eletrônica relativamente alta, né, se comparar com outros elementos? Porque percebe que aqui, esse subnível dele tem 1, 2, falta 1 para ele ficar semi-preenchido, né? Preenchido é quando tá todos aqui com parzinhos, né? Quando a gente fala semi-preenchidos, é todos eles com apenas um elétron, né? Ele também, ele gosta, né? É mais estável, se você pensar em simetria, né? Ele estar semi-preenchido também. É melhor do que ele estar só com 2, como por exemplo nesse caso aqui. Então, se ele ganha um elétron, que é a afinidade eletrônica, né? Ele vai ficar com mais um aqui, vai ficar semi-preenchido, e isso vai ser favorável para ele. Tá? Mais um exemplo do berílio. Se você olhar na tabela, né, o berílio aqui está tabelado como 0, a afinidade eletrônica dele. Por que nessa tabela está falando 0? Porque, ó, veja a distribuição dele. 1s2, 2s2, certo? Aqui, ó, 1s, 2s2 também. Por que 0? Porque pensa o seguinte, o 2s já está completo, né? Já está preenchido. Se ele ganha um elétron, teria que vir aqui para o P, o 2p. E esse elétron ele estaria sozinho ali. Ou seja, ele estaria num subnível não preenchido, não é favorável, que nem é para o caso do carbono ou para o caso do flúor, como vocês estão vendo aqui. Na verdade, assim, a afinidade eletrônica, o certo é a gente falar maior que 0, porque significa que você vai ter que pôr energia para a gente poder colocar um elétron aqui. Tá? Tem tabelas que vocês vão ver preenchido com 0, né? Não é exatamente 0, vai ser um valor próximo de 0, na verdade. E basicamente significa que ele é mais estável, né? Estando nessa configuração 1s2, 2s2, do que com um elétron a mais aqui, isolado no subnível 2p. Tá? Então, se a gente continua aqui... tem mais um exemplo. Ó. Vamos ver o argônio. Agora, o argônio aqui, estamos no gás nobre. Aqui embaixo não está pintado de amarelo também, mas a gente está aqui no argônio. A distribuição dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 também. Tudo completo aqui para chegar aqui no argônio, certo? Para ele receber um elétron, onde que esse elétron teria que vir? Aqui, no 4s, certo? 4s1, como está escrito aqui embaixo, a distribuição eletrônica. Vocês concordam que também não é estável para ele manter um elétron aqui? Então, para ele não é favorável, ele não tem afinidade eletrônica, você vai ter que pôr energia, né, para ele ficar com um elétron aqui. Ou seja, a afinidade eletrônica teria que ser maior que 0, você teria que pôr energia. Ele não tem, ou a gente fala também que ele não tem afinidade eletrônica, né?
Bom, aqui tem uma outra tabela. Aqui nessa tabela, você já vê que eles colocam o que eu falei, né? Maior que zero, maior que zero. Aqui, ó, com nitrogênio maior que zero, e assim vai, tá? Bom, aí, beleza. Então, vamos lá. Depois, na videoaula lá, o professor começa a discutir algumas propriedades, né, que a gente tem na tabela periódica que relaciona nos períodos e nos grupos, né? Então, por exemplo, para o mesmo período, ou seja, mesmo número de nível energético, o raio atômico diminui com o aumento do núcleo. Ou seja, ó, quando você anda aqui nessa linha, nesse período, tá vendo a rosa aqui? Quando eu ando nessa linha, eu vou vindo aqui da esquerda para a direita. O que está aumentando? Está aumentando o número de prótons que eu tenho, certo? Aqui, ó, por exemplo, hidrogênio, aí você vai fazer 3. Aqui esse exemplo está pulando de linha, né? Mas pensa em uma linha aqui, você vai aumentando o número de prótons, vai aumentando as cargas positivas que você tem no núcleo. Portanto, a atração que esse núcleo exerce num subnível vai sendo cada vez mais forte, né? Pensa, ó, você tem esse subnível aqui, com uma carga a mais. Se você tem uma carga maior, positiva, vai atrair mais esses elétrons, mais fortemente esses elétrons, né? Então, você vai ter um raio menor aqui, como vocês estão vendo. Mais carga vai atrair mais, ou seja, o raio vai diminuindo conforme você anda, se desloca da esquerda para a direita, aqui, porque está aumentando a carga no mesmo subnível, tá? Eu já vou falar da carga nuclear efetiva daqui a pouco. Aqui. E se você vai descendo no grupo, né? Se você vai descendo os elementos pela coluna, o que está acontecendo? Você está indo... você também está aumentando o núcleo, né, em número de cargas, só que você está subindo em subnível de energia, certo? Então, você está falando de elétrons que estão mais distante do núcleo. Se eles estão mais distante, o raio vai aumentando quando você anda de cima para baixo, tá? Que é justamente propriedade que a gente viu aqui, né, do raio atômico. Então, ele aumenta daqui para cá e aumenta daqui para cá na tabela periódica. Tá? Aí, pessoal, vocês viram também na videoaula a questão da carga nuclear efetiva. Vamos lá, vamos pensar de novo o que significa. Tem dois fenômenos aqui que vocês precisam lembrar: a blindagem e a repulsão intereletrônica. Vamos ver, ó, repulsão intereletrônica, que é a repulsão entre os elétrons desse sistema. Vocês concordam? São cargas, né, negativas. Cargas iguais se repelem, certo? Então, existe uma repulsão entre os elétrons. Eles não querem ficar próximos uns dos outros, certo? E a blindagem vai ser o que blinda. Por exemplo, esse elétron que está mais distante do núcleo, ele sente a atração aqui pelo núcleo, né? Mas ele sente uma repulsão pelos elétrons que estão em camadas mais profundas. Então, existe uma blindagem, que eu desenhei aqui, né? Esse círculo aqui, e esses elétrons que estão aqui nesse caroço, eles geram uma blindagem aqui no núcleo, diminuindo a carga nuclear que esses aqui efetivamente sentem, né? Por exemplo, se a carga era 3, esse elétron aqui, ele não está sentindo uma carga de 3 prótons. Ele está sentindo uma carga de 3 prótons menos uma blindagem que vem desses elétrons que estão aqui abaixo dele, certo? Por isso que, antes de eu mostrar os números, a carga nuclear efetiva é a carga nuclear menos o que a gente chama de constante de blindagem, né? E, por exemplo, no exercício da lista lá, você tem que saber calcular essa constante de blindagem para conseguir calcular
a carga nuclear efetiva, né? Mas vamos fazer a comparação aqui, ó. Então, por exemplo, carga nuclear efetiva para os elétrons de cada subcamada, né? Que eu tenho nessa tabela. Então, por exemplo, aqui para o lítio, né? Ó, esse aqui, estou pegando esse átomo, lítio, carga nuclear, 3 prótons. Vocês estão vendo aqui em vermelho, né? Os 3 prótons. Então, o Z, carga nuclear, é 3. Aí, a carga nuclear efetiva no subnível 1s, no primeiro. Vocês estão vendo que já é um valor reduzido, 2,69? Por quê? Porque aqui no nível 2s, esse elétron sente uma repulsão pelo outro elétron, e essa força de repulsão entre eles diminui o valor que efetivamente eles sentem de carga nuclear. Em vez de ser 3, é 2,7 aproximadamente, né? Se você vai subindo de subnível, vamos para o 2s, que são esses daqui, ó, esses dois. Vocês estão vendo que eles são atraídos pelo núcleo e eles sentem a repulsão desses 2 elétrons, né? Ó, esses 2 elétrons e mais esse outro aqui está interferindo nesse. Olha qual que é a atração que ele sente pelo núcleo, bem reduzida. Deveria ser 3, né? Deveria ser 3 porque tem 3 prótons aqui no núcleo, mas menos uma blindagem que vem desses elétrons aqui e, portanto, dá 1,28. É quase como se ele estivesse sentindo só um próton lá, né? É 1,28 de carga que ele sente efetivamente. Estão entendendo? Então, o que é essa carga nuclear efetiva? É o quanto efetivamente que esse daqui sente, né? Por causa dos outros elétrons, principalmente que estão blindando e estão dando essa repulsão. Conforme você vai subindo em subnível, né, o que vai acontecendo? Esse valor vai ficando cada vez reduzido, né, de carga nuclear efetiva, porque você vai tendo mais elétrons nesse caroço, né, que vai criando maior repulsão e blindagem, tá? E aí aqui essa tabela, por exemplo, tabela para todos os subníveis. Aqui mais um exemplo, ó, o carbono. Então, carga nuclear do carbono, Z, 6, que eu tenho 6 prótons, tá vendo? Está representado aqui 6 prótons. Os elétrons que estão no subnível 1s, que é o primeiro aqui, ó. Qual é a carga nuclear efetiva que eles sentem? 5,67. Aqui eu estou olhando pela tabela, daqui a pouco a gente vai ver como calcular esse valor aqui, tá? Pelo método de Slater aqui, né? Então, 5,67, porque como esses dois são os que estão mais próximos do núcleo, eles são o que sentem o valor mais próximo de 6, né? Que é o valor real, que é o valor da carga nuclear. Ó, subnível 2s, o próximo aqui. Eles já sentem a blindagem desses dois, né? Do outro, já cai para 3,22. Subnível 2p, esse daqui, já cai para 3,14. Tá? Por causa da constante de blindagem, que é os que vêm dos elétrons que estão abaixo dele. Tá bom. Então, existem formas de se calcular essa constante de blindagem, né? E existem formas usando computadores, simulações, métodos numéricos, existem formas modernas de fazer isso. E existe uma forma que é um método aproximado, mas que funciona muito bem, que é o método de Slater, tá? Que, deixa eu ver aqui. Aqui, a regra de Slater, que ele propôs lá em 1930, né, regras empíricas e que funcionaram muito bem para entender o funcionamento dessa questão. Então, ó, como que funciona a regra dele? Essa é a fórmula. A carga nuclear é fácil, né? Você sabe, por exemplo, o carbono 6. Aí você tem que calcular o S para poder calcular o Z efetivo. Então, como que calcula o S? Basicamente, é esse slide aqui, pessoal. Vocês têm que entender como usar essas regrinhas.
Então, ó, regra de Slater simplificada. Trata-se de uma abordagem aproximada para determinar o valor da constante de blindagem. A constante de blindagem é o S. E assim, calcular o valor do Z efetivo. Então, eu vou fazer o exercício da lista lá, daqui a pouco, com vocês. Mas, basicamente, ó, só passando aqui as regrinhas. Primeira coisa, você escreve a distribuição eletrônica do seu elemento, para descrever. Aí, segunda parte, você agrupa ele em cada grupinho aqui, ó, os níveis 1, níveis 2, níveis 3, níveis 4, 5 e assim por diante. Terceiro passo, você vê qual elétron que você quer calcular a carga nuclear efetiva que ele está sentindo, né? Qual elétron, no caso, é qual subnível. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, carbono. Você tem que decidir. Ah, eu quero calcular a carga nuclear efetiva do subnível 1S. Eu quero calcular a carga nuclear efetiva do subnível 2S. Então, você vai definir, do 2P que eu quero calcular. Se você quer calcular do 2P, para encontrar esse valor aqui, você vem nas regrinhas. Cadê? 2P. Então, você entra aqui, ó, 3 ou 4. É um orbital S ou P, você vai fazer essa conta que está aqui. O elétron é de um orbital D ou F, aí você vai fazer essa outra conta aqui. Então, a primeira decisão é se é aqui ou aqui que você vai fazer a conta. Aí, assim, cada elétron no grupo contribui com 0,35. E cada elétron numa camada abaixo contribui com 0,85. Aí você vai somando. Por exemplo, eu tenho um elétron no mesmo grupo, eu somo 0,35. Eu tenho 8 elétrons na camada de baixo. Você soma 8 vezes 0,85. Aí eu tenho mais 8 elétrons na camadas inferiores. Aí você soma mais 8. Você vai somando as contribuições e você vai ter o valor do S total. Achando o valor do S total, você consegue calcular esse aqui. Já vou fazer um exemplo daqui a pouco. Só terminar a explicação que eu quero dar aqui. Então, beleza, tem a questão dos raios, né? Só para eu passar rapidamente, os raios aumentam conforme você vem nessa direção, como eu estava falando. Existem diferentes definições, né, para os raios dos elementos, dependendo se ele está numa ligação covalente, num raio metálico, tem o raio iônico, porque dependendo do tipo de ligação, você vai ter raios diferentes, tá? Por diversos efeitos. Então, tem definições diferentes. Tem a videoaula lá explora, né, como o raio dos cátions, né, são sempre menores do que o raio do seu átomo nêutron, né, ou do seu ânion. Por quê? Só para eu dar mais uma ilustração, pensa aqui no cloro. Quando você introduz um elétron no cloro, tá vendo? O cloro Cl-. Vocês concordam que esse elétron vai ocupar um volume maior, o raio desse ânion faz sentido ele ser maior do que o do átomo neutro, né? No caso dos cátions, eles estão com menos elétrons, né? Você tira elétrons aqui, o Mg2+, você tem 2 elétrons a menos que o Mg, certo? Se ele tem 2 elétrons a menos, faz sentido, né? Se você está removendo elétrons, pensa, é como se a nuvem eletrônica ocupa menos espaço, faz sentido o elemento neutro ter um raio maior do que o seu cátion, tá? Né? Só para vocês terem uma visualização desses efeitos, dos tamanhos dos íons, tá? Então, tem uma comparação, lá na videoaula tem também, né? Dos cátions e dos ânions, comparando com o seu elemento neutro, e os valores dos raios aqui, por exemplo. Tá? Tem alguns exercícios aqui que depois vocês podem fazer, é parecido com o da lista, para praticar, mas o que eu gostaria de fazer com vocês é resolver uns aqui na minha lousa. Deixa eu conectar aqui.
Só conectar que sempre. Vamos ver. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então, para eu discutir um pouco na prática com vocês, eu vou fazer o exercício 3 e o exercício 5 da lista, que o pessoal pediu para mim. Deixa eu só. A lista da semana 7. Atualizou. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Ele está na frente. Deixa eu puxar para cá, então. Ó, pessoal, antes de eu ir para o exercício 5 e 7, 3 e 5, acho que é legal eu começar pelo primeiro, para vocês ir entendendo uma questão, só discutir um pouquinho. Então, por exemplo, no primeiro exercício, ó, escreva as equações que representam os seguintes processos. A afinidade eletrônica do enxofre aqui, do S-, né? Por que que a minha tela sumiu? Esse tablet aqui, se fosse por fio, a conexão seria bem mais fácil. Agora, por Wi-Fi, vive dando problema. Vamos ver se foi. Voltou. Voltou. Então, o do primeiro. Vamos lembrar, então, o que eu estava mostrando lá nos slides para vocês. O cloro gasoso mais o elétron, ele ia para Cl- gasoso, e a gente tinha visto que a afinidade... Opa, o que é isso? Que a afinidade eletrônica era menos 349 quilojoules por mol, certo? Ele está com atraso, ele não está atualizando a tela aqui. Vamos ver se ele vai atualizar. Enquanto isso, eu vou falando. Aí, o que que você faz? Ixi, caiu de novo? Espera aí, pessoal, tá dando um problema aqui. Não. Deixa eu fechar e abrir de novo para ver se vai.
Diz que foi, mas não foi. Foi. Vamos ver, se cair de novo eu vou ter que ver. Ele tá lerdo. Bom, vamos ver, acho que agora vai. Então, ó, estava lá falando, né? O cloro, elétron, Cl- tem uma determinada afinidade eletrônica, afinidade por receber elétrons, né? Você tem que visualizar isso. Aqui eu estou indo além do exercício, tá? No exercício 1, ele pede só para você escrever essa representação aqui, né? Ó, que é, no caso, mostrar o Cl- mais... no caso, não é Cl, né? No caso do primeiro exercício, ele pede de outros elementos. Mas, por exemplo, do cloro, para Cl-, esse daqui, você poderia consultar numa tabela qual que é a afinidade eletrônica desse processo, tá? Não tem necessidade, mas é só para vocês saberem representar esse processo dessa forma. Mas eu vou um pouco além, vou mostrar para vocês a distribuição eletrônica do cloro. O que você tem? Você tem que lembrar lá da sua tabela periódica que o cloro tem... não está atualizando. 17 prótons, não vai mostrar? Vamos ver, vou preenchendo aqui. 1s2, 2s2, ele está com um atraso. Vou tentar uma última coisa, pessoal, se não funcionar, eu sei que... Nessa... Vocês estão me vendo ainda, né? Sim. Sim, sim. Ah, pessoal, tá dando problema aqui, mas vamos lá. Vai funcionar. Agora vai. Agora acho que vai. O que eu estava fazendo? A distribuição eletrônica do cloro. Então, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Você conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 10, 12. Para eu chegar no 17, eu tenho que ter 5 elétrons aqui no 3p, certo? Lembrando vocês, né? Eu queria frisar isso. Se você olhar para a tabela periódica, né, aonde que a gente está aqui com o Cl? Estamos aqui, certo? Tá certo. Então, você tem o núcleo aqui o caroço aqui do neônio, né? Ó, então, até neônio está completo. E depois você veio... vocês não estão vendo minha tela. Aqui. Até neônio está aqui, então você pode representar a distribuição eletrônica, escrevendo colchetes aqui, 3s2, 3p5, que é uma forma muito usual da gente representar. Aí, por que eu queria desenhar isso? Porque vamos olhar aqui para esses subníveis do cloro. O 3s, eu vou desenhar ele aqui, ó, aquela caixinha, pensa na caixinha. Estou com 2 elétrons, certo? Um com spin up e outro com spin down. E o 3p? O 3p, vou desenhar ele aqui, ó. 1, 2, tem aquelas 3 possibilidades, né? E ele está com 5 elétrons, certo? Então, ele está com 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Essa é a configuração, a distribuição eletrônica aqui do cloro.
E é aquilo que eu estava falando para vocês. Ele receber mais um elétron é vir mais um elétron aqui nessa posição, né? Ó, até fazer de outra cor. Quando ele recebe esse elétron aqui, ele está preenchendo esse subnível dele aqui, né? E isso é energeticamente favorável, por isso que a afinidade eletrônica aqui libera energia, tá? Então, você fazendo a distribuição eletrônica, entendendo o que está acontecendo, né, o preenchimento desses subníveis, ajuda você a entender esses processos. Por que eu frisei isso aqui de novo? Porque isso vai ser útil para a gente entender o exercício 5 lá embaixo, tá? Mas, vamos começar pelo 5, então. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui. Vamos começar pelo 5. 5. Analise os gráficos abaixo que mostram as afinidades eletrônicas e as energias de ionização para uma série de elementos do quarto período. Tá? Então, aqui, ó, afinidade eletrônica, energia de ionização, em função dos elementos do quarto período, ó, começando aqui no potássio. Vamos ver na tabela periódica onde que ele está. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, quarta linha. Começando aqui no potássio, cálcio, escândio, titânio. É isso, né? Ó. Potássio, cálcio. Aqui ele pulou para o zinco, tudo bem. Mas ele está aqui no quarto período, tá? Aí, vamos ver. Explique a razão da afinidade eletrônica do GE ser mais exotérmica do que a do GA. Então, primeira coisa, vamos olhar aqui para a tabela periódica para a gente não se perder. Onde eles estão? Eles estão aqui, ó, tá vendo? Gálio e o germânio, né? 31 e 32. Então, vamos voltar aqui para a louça. Vamos fazer essa mesma distribuição eletrônica. Então, exercício número 5. Vamos ver. O gálio, elemento 31, Ga. O germânio, elemento 32, Ge. Tá, vamos ver. Distribuição eletrônica deles. Se a gente olhar aqui na tabela periódica, ó, aqui a gente já tem a distribuição eletrônica, então para facilitar a nossa vida. No caso, ele vai ser o elemento aqui do gás nobre, né? Argônio, né? Até aqui está tudo preenchido. E depois aqui ele tem... Minha tela... Ah, vocês não estão vendo minha tela. Eu estou preenchendo aqui. 3D. Eu consigo pôr aqui. Eu estou copiando daqui, ó, pessoal. 3D. 10, 4S2, 4P1, certo? E o germânio, você tem 3D, 10, 4S2, 4S2, 4P2, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cloro, para a gente visualizar isso. Vamos desenhar aqui os subníveis do gálio. Ó, vou desenhar o 4S, é uma caixinha, certo? Se você lembrar do 4S. E o 4P, vou desenhar ele aqui, aquelas 3 caixas. Tá? Estou desenhando só esses dois aqui para vocês verem. O primeiro aqui, o 4S, tá com os 2 elétrons aqui, e o 4P, eu tenho um elétron aqui, certo? Agora eu vou desenhar esses dois aqui para a gente visualizar. Tenho um aqui.
Aqui eu tenho 2 elétrons no 4s, tá? Aqui eu representei o 4s, e o 4p, que tem essas 3 caixinhas. 1, 2. Tá bom. Então, ele quer que você tente entender aqui, ó. Explique a razão da afinidade eletrônica do germânio ser mais exotérmica, quer dizer, ser mais tá com valor aqui, ó, mais negativo, né? Como vocês podem ver aqui no gráfico, do que o do galho. Então vamos olhar para cá. Por que que o germânio ele tem uma afinidade por elétrons maior do que o do galho? Vocês conseguem ver que o germânio, né? Se ele receber de baixo aqui, ó, se ele receber um elétron, ele vai entrar aqui, certo? Vocês estão vendo que isso daqui se torna um subnível semi-preenchido, né? Quando você receber, ele se torna um subnível semi-preenchido e isso é energeticamente favorável, né? O sistema se torna mais estável quando acontece isso. Para o galho, se ele receber mais um elétron, né, provavelmente aqui entraria, e isso aqui ainda não está simétrico, não está semi-preenchido e nem preenchido. Então, faz sentido, né, por essa visão aqui do preenchimento do subnível do germânio, ele ser energeticamente, né, mais exotérmico do que o do galho, porque quando ele vai para, vocês têm que lembrar isso, quando o sistema vai para ou um subnível totalmente preenchido ou semi-preenchido, isso o torna mais estável e energeticamente favorável, tá? Então, essa aqui é aqui, né, o que a gente quer nessa primeira parte. Vamos pensar agora, ó, no B, na letra B. Isso aqui é a letra A, letra B. Explique a razão das afinidades eletrônicas do cálcio e do zinco serem iguais a zero. Então, vamos olhar para a tabela periódica. O cálcio está aqui, né? E o zinco está bem aqui. Beleza. Vamos escrever... Cadê minha lousa? Aqui. Deixa eu copiar daqui. Vamos escrever o cálcio. O cálcio, elemento 20, né? Distribuição eletrônica dele. O núcleo aqui de argônio, né? Se a gente olhar e olhando para a tabela periódica, tá aqui, né? Ó, ele tem o caroço dele, o argônio, e 4s2, certo? 4s2. Se eu desenho, para vocês enxergarem, né? Igual eu desenhei aqui na letra A, o subnível 4s, essa caixinha aqui, né? Ele está com 2 elétrons, ele está com um subnível preenchido, como vocês estão vendo. Agora vamos desenhar o outro que ele comentou, para comparar com o zinco, que está aqui, né? Ó, 3D10, 4S2. Então, é elemento 30, também com o caroço do argônio aqui, 3D10, 4S2 também, né? 3D10, 4S2, exatamente. Então, ó, ele tá com o subnível D completo também, né? Tá vendo que tá 10, né? Então, 5 lá estão com parzinhos. E 4S2 também outro subnível completo. É a mesma coisa. No caso desse letra B, os subníveis desses dois elementos estão preenchidos, como vocês estão vendo aqui. Se eles estão preenchidos, faz sentido ele não ter uma afinidade por elétrons, né? Que é exatamente o que ele pergunta para vocês aqui, né? Ó. Explique a razão das afinidades serem iguais a zero. Se vocês olharem aqui, né?
na tabela, o cálcio e o zinco estão aqui em cima, os dois, né? Ó, afinidade eletrônica próximo de zero, né? Não é exatamente zero. Justamente porque, como eles têm os subníveis preenchidos, eles estão numa configuração estável, tá? Então, entendendo? Você tem que fazer esse tipo de análise. Vamos ver a letra C, para ver se vocês estão acompanhando. Então, ó, explique a descontinuidade observada na curva da energia de ionização do arsênio e do selênio, né? Então, agora, ó, ali eu estava falando de afinidade eletrônica. Agora eu já estou falando de energia de ionização, aquela outra definição que a gente viu. E veja que tem uma descontinuidade. Vamos ver aqui, descontinuidade que ele está falando. Ó, esses dois. O arsênio está aqui e o selênio está aqui. Tá vendo? Era uma reta que estava subindo e, de repente, o arsênio e o selênio estão praticamente na mesma altura. Por quê? Então, vamos analisar o arsênio e o selênio. Então, vamos lá. Arsênio. Número atômico 33. Vocês estão vendo minha lousa, né? Ele tem o caroço aqui do argônio. 3D10. 4S2. Estou fazendo a distribuição eletrônica, tá, pessoal? 3P3, né? Se você quiser conferir, você vem aqui na tabela, né? Aqui, ó. 3D10, 4S2, 3P3. Número atômico 33. Aí eu quero comparar com o do selênio, 34. 34, então, é o próximo elemento. 3D10, 4S2 e o 4P4. 4P4, né? Tem um a mais aqui no último. Então, tá bom. Vamos fazer a mesma análise que eu estava fazendo antes. Ó, o 4S2 e o 4S2 preenchidos. Vamos desenhar os 4Ps. 4P. P é aquele que tem 3 caixinhas, né? Quantos elétrons eu tenho aqui? 3, certo? Então, 1, 2, 3. Beleza? Nesse subnível. Agora, para o selênio. 4P. Vou desenhar aqui o 4P. 1, 2, 3. E eu estou com 4 elétrons, então eu estou nesse formato aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4 elétrons, beleza? E qual que era a pergunta dele? Explique a descontinuidade observada na curva da energia de ionização. Então vamos lembrar, o que é energia de ionização? Para eu ionizar o arsênio, pessoal, seria um processo. Estou fazendo parte a parte para vocês irem lembrando, né? O arsênio. Opa! Né, ó, primeira energia de ionização do arsênio seria fazer um processo desse, certo? Percebe o seguinte, ó, ele não está com o subnível 4P semi-preenchido, certo? Se eu quisesse retirar um elétron daqui, é relativamente custoso, porque ele está numa configuração favorável, né? E de modo que o gráfico, na verdade, o que eu deveria falar primeiro para vocês é o seguinte, ó, esse gráfico aqui, vocês estão vendo que, no geral, essa linha aqui, ela está crescendo, né? O que ele chama de descontinuidade, pessoal, é porque que esse e esse estão praticamente na mesma altura. Isso que ele quer dizer aqui com descontinuidade, tá? Você imaginaria que isso estaria assim, ó, uma reta. Ó, aqui eu estou desenhando aqui, né? Você poderia imaginar esses pontos aqui, ó. Você, na verdade, um a menos. Esse aqui eu não
coloquei só 4. Coloquei esses 4. Esses 4 pontos aqui, você imaginaria que seria uma reta, porque conforme você vai aumentando aqui o elemento, você imagina que deveria ir subindo, certo? Aí ele fala, por que tem essa descontinuidade? Porque esses dois, na verdade, estão tão próximos assim. Essa aqui é a questão dele. Que é, no caso, eu estou representando aqui, ó, o AS, né? E esse daqui é o meu selênio. Então, vamos pensar, tá? Estou representando. Se você olhar para o primeiro, o AS, que eu estava falando, o subnível 4P dele está semi-preenchido. De modo que a ionização dele, você vai ter que remover um elétron, certo? Se você vai remover um elétron e ele está semi-preenchido, ele não é um processo que acaba sendo não tão favorável, tá? Pensa assim, ó. Se eu escrever aqui para ficar mais fácil, subnível 4P está semi-preenchido, certo? Vou desenhar aqui, ó, igual eu desenhei ali em cima. 1, 2, 3. Portanto, remover um elétron, para ficar assim, né? Ó, quando você remove um elétron, você fica dessa forma aqui, ele está indo para uma configuração menos estável, né? Então, não é tão favorável, né? Você vai para uma configuração menos estável, logo, a energia de ionização é um pouco maior do que eu esperava, né? Então, aqui, se eu quiser representar aqui, ó, esse daqui, ele vai ter uma energia de ionização um pouco maior. Tá vendo que eu estou desenhando mais para cima aqui no gráfico, né? Aqui é gráfico de energia de ionização. Se ele estava numa configuração estável antes, ele vai para uma configuração menos estável, a energia de ionização é um pouco mais custosa do que seria a gente imaginar. Por isso que eu desenhei que o ponto dele, na verdade, é um pouco mais para cima nesse gráfico. Estou desenhando esse primeiro aqui. Agora pensa no selênio. O selênio é o caso oposto. O selênio, ó, ele está com um elétron a mais aqui, nesse subnível, se você pensar assim. Porque se você remove um elétron, ele vai para uma configuração mais estável, né? Vai estar o seu subnível semi-preenchido. Então, a energia de ionização, ela acaba sendo um pouco menor do que o que a gente esperaria. Por isso que o ponto dele aqui está um pouco abaixo no gráfico. Estão entendendo? Então, para esse daqui é relativamente um pouco mais fácil remover e esse daqui é mais custoso. Então, esse ponto acaba ficando um pouco mais baixo no gráfico, esse ponto acaba ficando um pouco mais para cima, e esse gráfico aqui de experimental, né, que é o fato, acaba tendo esse formato que vocês estão vendo, que é uma reta aqui no meio, e para lá, e continua, que é o que ele chama de descontinuidade, né? Esses dois aqui relativamente próximos. Tá vendo? É isso aqui que ele chamou de descontinuidade nesse exercício. Estão entendendo? Então, pessoal, nesse tipo de análise, vocês têm que pensar nesse preenchimento dos subníveis, então. Bom, acabei gastando mais tempo do que eu imaginei nesse aqui, mas eu queria ainda resolver o exercício 3 com vocês. Então, a gente está quase estourando o tempo, eu vou resolver rapidamente o exercício 3, para dar tempo da gente continuar aqui. Vamos lá. Exercício 3. Aqui, ó. As propriedades periódicas são regulares e previsíveis para os elementos representativos. Isso não acontece com os elementos de transição. Considere os elementos cromo, potássio, cobre.
calcule a blindagem, a carga nuclear efetiva para o elétron de valência de maior energia de cada um desses elementos. Então, ele quer que você calcula e preencha essa tabela para depois fazer umas comparações. Beleza. Como que eu calculo e preencho? Eu tenho que usar as regras de Slate daquele slide que eu passei para vocês. Onde está? Vamos achar. Aqui. Aqui, regra de Slate. Vamos lá. Quais são os elementos que a gente quer calcular? Aqui. Vamos ver na lista. Cromo, potássio, cobre. Então, vamos começar pelo cromo. Cadê a lousa? Aqui. Ele é o elemento 24, vocês estão vendo, né? Cromo. Você faz a distribuição eletrônica dele. Vamos olhar na tabela. Cadê o cromo? Cadê? Perdi. Aqui, 24. Então, é o argônio, certo? E você tem 3D5, 4S1. 3D5, 4S1, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Só vou indicar como que vocês vão resolver esse exercício, tá, pessoal? Em vez de escrever em termos do argônio aqui, na verdade, você vai ter que abrir e colocar toda a distribuição eletrônica dele, né? Porque justamente a regra de Slate, você tem que ver quantos você tem para cada subnível. 3S2, 3P6, 4S. 3D5, 4S1. Ele quer justamente que você calcule qual que é o efeito da carga, qual é a blindagem, né? A blindagem é o símbolo S, e, portanto, você consegue calcular a carga nuclear efetiva nesse elemento. Por exemplo, a carga nuclear vai ser 24, né? E se você calcula o S, você consegue calcular a carga nuclear efetiva que está agindo sobre esse elétron. E comparar de cada um deles, do cromo, vamos ver aqui. Cadê meu outro? Do potássio. Deixa eu colocar aqui o potássio também. 19. Potássio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Você também vai calcular qual que é o efeito sobre esse. E o cobre, por fim, vai ser o que tem distribuição 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3D10, 4S1 também. E ele quer que justamente você compare o que cada um aqui... Opa, aqui faltou... Enfim, você faz as distribuições e você vai calcular o que cada um está fazendo. Aí, eu vou calcular de um deles para servir como exemplo para vocês. Então, por exemplo, para o cromo, como que você vai fazer? Segue as regras lá do slide. Primeiro, escreva a estrutura eletrônica seguindo a ordem e agrupamento. Então, você vai fazer esse agrupamento. Como que é o agrupamento para ele? Você tem 1S2 aqui, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 3t5, e você vai calcular em cima do 4s1, né? Você vai calcular para esse. Todos esses daqui são elétrons que estão em subníveis inferiores nesse sistema. Todos eles vão contribuir para o fator de blindagem, né? Por isso que eu estou agrupando aqui, para ficar fácil a minha conta. Aí, vamos ver o próximo passo. Os elétrons mais externos não contribuem para a blindagem. Beleza, quem estaria para cima não contribui na blindagem. Aí vamos ver, os elétrons em um orbital S ou P, D ou F. Então você olha, eu quero calcular para o orbital S. Então você entra nessa caixinha aqui, é um orbital S. É um orbital S, beleza. Qual que é o valor do meu N? Porque NS, né? Se você olhar aqui para o exercício, o seu N é o número 4. Certo? Beleza. Porque eu estou calculando para esse. Se você estivesse calculando para o 3s, qual o efeito da blindagem no elétron que está no orbital 3s? Seria 3 o N, né? Enfim, depende qual você está olhando. A gente quer calcular para o 4s. Então, o N aqui é igual a 4. Então, se ele tiver mais elétrons no primeiro grupo, você soma 35. Então, você olha aqui, ó, só tem um elétron, né? Então, não tem nenhum outro, você não vai somar nada. Então, vai para a próxima linha. Cada elétron na camada inferior, que é N-1, contribui com 0,85. Então, você vem aqui, a camada inferior. A camada inferior é a 3, certo? Quantos elétrons tem aqui? 6, 7, 8, 8 mais 5, 13, certo? Se você tem 13 elétrons, e cada elétron na camada inferior, N-1, contribui com 0,85. Então, você tem que fazer 13 vezes 0,85. Tá vendo? E isso aqui para a gente calcular o S, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui, ó. Agora, nesses dois aqui, vai ser essa segunda linha. Cada elétron na camada inferior da inferior contribui com 1. Então, você vem aqui e olha, nessa camada 2 eu tenho 6, mais 2 eu tenho 8 elétrons, certo? 8 vezes 1. Por que eu coloquei 1 aqui? Porque ele fala que contribui com número 1. Então, 8 vezes 1. E, se você ler com atenção, ó, cada elétron da camada N-2 ou inferiores. Ou seja, todo mundo que está para a esquerda aqui nessa minha linha vai contribuir com 1 unidade. Se eu tenho 2 elétrons aqui, então eu tenho que colocar 2 vezes 1 também. Essa é a regrinha, pessoal. Então, ó, vê se vocês entenderam como que eu montei isso. Faz a distribuição eletrônica, agrupa nos grupinhos aqui, por nível de energia, né? Um S, os 2, os 3. Aí você para no que você quer calcular. Ah, eu quero calcular a blindagem no elétron que está no orbital 4s. Aí você começa a montar essa equação que eu montei aqui, ó. Quantos elétrons tem na camada anterior? Você conta. 2 mais 6 mais 5, tem 13 elétrons. Cada elétron contribui com 0,85. 13 vezes 85. Aí você vai para a próxima. 8 elétrons contribuem com 1. 2 elétrons contribuem com 1. Essa conta que eu montei aqui é o que você vai calcular. Então, ó, 2 mais 8 mais 13,0,85. Se vocês calcularem na calculadora de vocês, vocês vão ver que dá 21,05, que é o efeito da blindagem sobre esse elétron que está no orbital 4s. Qual que é a carga nuclear efetiva, então, que ele sente? Você faz essa conta aqui em cima. Z efetivo é a carga nuclear, que é 24, né?
24 menos 21,05. Quanto que dá essa diferença? 2,95 é o valor da carga nuclear efetiva que o elétron que está nesse orbital sente. Tá vendo? É como se ele só sentisse 3 prótons. Vocês conseguem interpretar isso? Ó? O elétron que está lá distante do núcleo tem tantos elétrons abaixo dele que a carga nuclear efetiva que ele sente é como se fosse 3 prótons atraindo ele, tá? Mais ou menos essa interpretação. Aí, o que você vai calcular? Essa mesma regrinha aqui, você vai aplicar para o potássio, você vai aplicar para o cobre, e você vai ter valores de carga nuclear efetiva e valores de blindagem que você vai preencher na tabela aqui, ó, a blindagem e a carga nuclear efetiva. Blindagem, carga nuclear efetiva dos 3 casos. E aí, tem algumas coisas que a gente sabe, pessoal. Por exemplo, olhando para a carga nuclear efetiva, você sabe quem vai ter o raio maior do que quem. Por quê? Porque é o seguinte, quanto menor a carga nuclear efetiva, maior vai ser o raio. Porque a atração que ele vai estar sentindo é menor, tá? Pensa nisso. Então, daí você vai saber, calculando esses daqui, você vai saber colocar eles na ordem. E em termos de energia de ionização, quanto menor a carga nuclear efetiva, que aquele elétron sente, menor vai ser a energia de ionização. Por quê? Pensa assim, quanto menor a energia de ionização, mais solto ele está, né? Quanto menor a carga nuclear efetiva, menos atração aquele elétron está sentindo pelo núcleo, é como se ele estivesse mais solto, então menor vai ser a energia necessária para ionizar aquele sistema. Então, quem tiver menor carga nuclear efetiva é que vai estar aqui, vai ter menor energia de ionização, quem tiver a próxima vai estar aqui, a próxima vai estar aqui, tá? Tentem fazer